Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Com vocês aqui é o tio Léo, seu professor de língua portuguesa, redação e leitura, orientação de estudos de língua portuguesa e outras cositas mais. Seja bem-vinda ao canal do tio Léo. Aqui nós estamos estudando hoje, nesta playlist, que é a matéria Orientação de Estudos de Língua Portuguesa para o terceiro ano do ensino médio. Eu sou o Léo e esse é o meu fiel escudeiro. Ai, engasguei, fiel escudeiro, fajuto. Meu querido e minha querida, o que a gente vai fazer? Sem mais delongas, estamos em 2000 e... não vou falar o ano, vai que usam esse livro de novo, mas esse é o livro que está sendo utilizado para o terceiro ano. É o livro São Paulo em Ação. Léo, qual que é a capa desse livro? Vou mostrar para vocês. A capa do livro é esse aqui, ó. Deixa eu reduzir a minha cara. Pronto, aí, ó. Este é o livro que vocês estão usando aí para o estudo de vocês, ó. Aí, ó. É esse livrinho. Então, é esse livro que nós estamos estudando. Eu vou pedir para vocês abri-lo na página 42. Léo, eu não tenho esse livro. Meu amigo, minha amiga, zero de problema. Se você se inscrever no meu Classroom, lá você tem acesso a esta mesma aula e ainda você tem acesso ao arquivo do livro. Assim, você pode fazer o download dele em PDF e você pode utilizá-lo para o seu estudo, caso você não tenha a versão física aí. Sabemos que o ideal é que você disponha do livro físico, mas a água está acabando. Mas a grande realidade é que às vezes você pode não ter, então estou te dando essa facilidade, beleza? Sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Estamos na Jornada 3. O texto, a lição da Jornada 3 se chama Nas Entrelinhas da Notícia, ou seja, além da notícia, o que existe? Quais são as informações por trás de uma notícia? Então, vamos ler um texto que está logo aqui, mas precisamos lembrar que a imagem também é um texto. Pessoal, e entendendo que a imagem é um texto, e mais do que isso, entendendo que tudo que pode ser lido, um filme, uma música, uma cena, a visão de uma foto, a visão de uma paisagem, tudo é passível de ser lido, isto é, tudo é passível de ser interpretado. E entendendo que tudo é passível de ser interpretado, a pergunta que fica é: o que a imagem da Jornada 3 nos mostra? Quem é esse jovem? Que ambiente é esse em que ele está? Vamos dar uma olhada, olha só. Então temos um ambiente de madeira, aí uma estrutura de madeira, aparentemente um telhado. Temos ali, parece que uma tomada improvisada, é isso? Vamos ver? Parece que é isso. A etnia desse jovem, que etnia que é? O que o corte de cabelo dele nos remete? É um jovem da cidade? É um jovem que não é da cidade? Lá no fundo, ó, lá no fundo, parece que temos aqui uma lousa. E aqui, ó, um tracinho de giz. Então, uma estrutura dessa e lá mais no fundo, parece que é aberto. Então, que tipo de ambiente que tem uma lousa a céu aberto, ao mesmo tempo essa estrutura de madeira, aí uma tomada improvisada. O jovem, ele tem uma etnia um tanto quanto parda, parece. O que ele está fazendo? Parece que ele está mexendo. Aonde? Ele está o quê? Ele está com um celular aqui e aparentemente parece ter um outro dispositivo. Provavelmente um notebook. Vamos ver aqui. Então, página 40. Vamos ver quais são as informações que nos dá aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês. Indígena Cuicuro editando vídeo do ritual do Javari em seu notebook. Parque Indígena do Xingu Gaúcha do Norte, Mato Grosso.
julho de 2023. Cara, então olha só, a primeira coisa que vocês têm que entender é que se um texto possui uma imagem, cara, esta imagem e tudo aquilo que estiver junto dela é passível de interpretação. E se é passível de interpretação, é passível de ser lido. Então vamos lá agora para o texto especificamente que cabe a esta lição. Cara, a gente vai dar um salto agora para a página 40. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Na página 43. Então vamos ler um pouco mais esse texto. Lembrando que, olha só, a imagem, continuando. A imagem, ela suprimiu da capa, ela suprimiu para nós isso daqui, ó. O telhado continuando. E olha só a tela do computador dele. Realmente é possível perceber os índios praticando algum tipo de ritual, algum tipo de coisa referente a eles. Então, vamos ao texto. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco aqui minha tela para ficar mais perto de vocês. Calma aí, pronto. E vamos lá. Atualmente, a maneira como a juventude se apropria, isto é, toma posse das redes digitais para narrar, isto é, o que é narrar? Narrar é contar suas relações cotidianas, isto é, contar suas relações, seus relacionamentos cotidianos e também suas relações afetivas, bem como divulgar suas produções culturais dentro e fora das próprias comunidades. Então, os jovens usam as redes sociais para narrar, isto é, para contar sobre a sua vida cotidiana e afetiva, que acontece dentro e fora das suas comunidades. É um fenômeno social que amplia a compreensão. O que é um fenômeno? Um acontecimento que amplia a compreensão sobre as narrativas jornalísticas, sobre o que é ou não notícia. Então, ou seja, pessoal, existe um embate aqui, onde nós temos, o que está falando aqui, o começo está falando o seguinte, que existe uma narrativa oficial, que é a narrativa jornalística, versus uma narrativa dos jovens. Ou seja, essa narrativa ela não tem sido tão valorizada pelos meios jornalísticos. Vamos continuar? Olha só, primeira coisa que eu quero falar para vocês, olha esse texto. Um texto desse, pessoal, um dos objetivos dele não é só que vocês tomem posse do conhecimento e entendam, mas é que vocês percebam como um bom texto é escrito. Olha a paragrafação aqui. Percebeu? Onde eu marquei onde eu marquei de amarelo, ó, o espaço, sempre do início do parágrafo, sempre iniciando com letra maiúscula, sempre o texto terminando na margem, nunca passando da margem, nem depois e nem antes. Perceberam isso? Perceberam que o texto, se ele está escrito com letra de forma, ele é do começo ao fim, com letra de forma, que é a letra de máquina. E se isso quer dizer o quê? Que se o texto é escrito do começo ao fim com letra de forma, se ele for com letra de mão, ele tem que ser escrito do começo ao fim com letra de mão, meu povo. Então, essas as observações que você tem que fazer quando você lê um texto. Não é só, eu vou ler a história do texto. Cara, a ideia é que você perceba como é a estrutura física de um bom texto. Você está no 3º ano. Isso já é premissa. Espera-se que você saiba. Então, se você fizer uma redação e você fraquejar nisso, você irá ter um enorme 0.
Ou pelo menos uma nota muito baixa numa redação que você fizer. Seja para um vestibular, seja para um concurso, um cursinho, não importa. Mas continuando, a produção de notícias realizada por jovens é marcada pela inovação. Que tipo de inovação? Uma vez que eles costumam optar por dialogar. Inovação de dialogar com o quê? Com temáticas de interesse coletivo e que estão em constante transformação e nem sempre são divulgadas pelos grandes veículos de comunicação. Ou seja, foi isso que nós falamos aqui, ó, eu comentei com vocês, que existe uma notícia oficial, existe uma narrativa oficial, existe uma narrativa não oficial. E por meio das novas tecnologias, por meio da possibilidade de divulgar essas informações através de redes sociais, através de blogs, através de comunidades, os jovens, eles têm muitas vezes trazido à luz narrativas que muitas vezes têm sido ignoradas pelas notícias oficiais. Vale lembrar que o título da Jornada 3 é Nas Entrelinhas da Notícia, ou seja, nas entrelinhas da notícia oficial existe uma outra notícia, uma notícia da extraoficial, que é a notícia daqueles que não fazem parte dos meios de comunicação, aspas, oficiais, que são quem? Os telejornais, a rádio, a mídia oficial, as grandes revistas. Continuando, assim, grupos e identidades, grupos negros, orientais, pardos, índios, judeus, islâmicos, católicos, evangélicos, ateus, brancos, negros, gays, lésbicas, enfim. Assim, grupos e identidades que até então tinham suas experiências marginalizadas. Que é uma coisa marginalizada? Cara, imagina que isso aqui, ó, é um campo. Qual que é a margem do campo? É aqui. Ou seja, tudo que tá aqui, o que sobrar eu jogo para cá. Então, se não é importante, eu jogo para cá. O que a notícia oficial faz? Ela fala de tudo aquilo que é importante para ela e aquilo que não é importante ela joga para o canto, quase no fim, como se não fosse nada, mas que muitas vezes é relevante para essas pessoas. É isso que está falando. Suas experiências marginalizadas encontram nessas redes e plataformas um espaço de protagonismo e um modo de fazer valer sua visão de mundo, que quer ser protagonista. Sumiu de novo. Calma, povo. Um minuto. Voltando. Então encontram o que é um protagonismo. Um protagonismo é você ter a atitude, é você ser proativo, é você ser aquele que faz. Então o protagonismo e um modo de fazer valer é sua visão de mundo, ou seja, você é protagonista, então você usa esses espaços tecnológicos para trazer à luz das pessoas aquilo que a grande notícia, a grande mídia não traz. Na foto dessa abertura, você pode ver um jovem indígena cuicuro criando seus próprios conteúdos audiovisuais. Assim, ele pode levar a um público maior o que acontece na reserva e na aldeia em que vive. Esse é um exemplo de como a representatividade. O que é representatividade? É o ato de você se fazer representar. É o ato de que a partir do momento que você fala, sendo parte de um grupo, você acaba começando a representar aquele grupo. Pode ser interessante para que outras pessoas possam se reconhecer nas produções jornalísticas, audiovisuais e digitais, também abrindo espaço para expressar seus pontos de vista sobre diferentes temas, ampliando o debate democrático e cidadão. Cara, o que se espera de você aqui? O que se espera de você é que você tenha a habilidade, de criar suas próprias reflexões, como um aluno de terceiro ano, pensar por si só, ler algo, entender algo, pensar por si só sobre esse algo e elaborar um texto muito bem escrito, compartilhando a sua opinião sobre esse algo. É isso que está sendo dito aqui. Este é o objetivo.
Essa é a pedida. Aí está dizendo, olha, essa lição tem a finalidade de que você se torne essa pessoa. Você tem que terminar essa lição sendo uma pessoa mais protagonista, sendo uma pessoa que sabe ler e entender, sendo uma pessoa que sabe escrever um bom texto à forma tal qual este está disponível, ok? Aí lá no final tem algumas perguntinhas. Vamos lá. Vamos nos divertir com essas perguntinhas aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Em sua opinião, os veículos tradicionais de produção de notícias dão espaço a grupos minoritários? Com certeza não, né, pessoal? Até dão. Por exemplo, pessoas com deficiência, quilombolas e indígenas. Cara, claro que não. O objetivo da grande mídia é trazer à luz aquilo que dá visibilidade a ela própria, a grande mídia. Então, se uma notícia referente aos dissabores que grupos minoritários sofrem, trazer visibilidade a ela, a grande mídia, claro que irão trabalhar a essa visão. Se não trouxer, claro que não. Por quê? Em última instância, o objetivo da grande mídia é sua autopromoção. Questão 2. Com as novas tecnologias, como smartphones, com câmeras, qualquer pessoa pode produzir uma notícia. Você acha que isso é inovador? É uma pergunta com uma resposta óbvia, né? Vamos combinar. Claro que é inovador, pessoal. Poxa, a gente passou anos, talvez vocês não, mas a geração anterior de vocês passou anos escravizado pela Globo, escravizado pela Record, pela Band e por outras grandes agências de mídias. Não digo escravizado, mas digo submetido a elas enquanto única opção de fonte de informações. E hoje, a possibilidade de um smartphone e de uma postagem num canal como o YouTube, que é onde eu estou aqui, permitir a difusão pessoal de conteúdos informacionais, isso é revolucionário. 3. Para você, que pontos devem ser discutidos quando se pensa nas produções independentes de notícias? Cara, responsabilidade, é veracidade. Quando você há uma frase, não é exatamente assim que diz, mas dê um microfone, um palco, um holofote, uma câmera na frente de um jumento e pronto, o desastre está feito. Então é mais ou menos isso. O grande público que tem contato com isso terá sapiência, o cuidado de analisar o que houve. Você coibir não é o caminho, mas você dar ferramentas para que a reflexão impere aonde a desinformação existe, é muito mais sapiente, eloquente e de notório saber. Bem, vamos lá. Tarefa 1, etapa 1, né? Etapa 1. Calma aí, deixa eu colocar aqui, ó. Estamos na etapa 1, pessoal. Aqui, ó, do livro de vocês. Página 44. Leia. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem, né, para que eu não fique na frente de vocês. Pronto. Aqui. Acho que tá. Opa. Acho que aqui tá bom, né? Pronto. Tá aí, ó. Leia os textos apresentados a seguir para depois responder as questões. Epa, subiu aqui no meu tablet. Calma, pronto, desci. Texto 1, a cultura do funk. Criticado, então o funk é criticado. É criminalizado, então se é criminalizado, existe alguma coisa que relaciona o funk ao crime. Gênero, o que é o gênero? Cara, é um estilo que veicula um determinado tipo de informações. Então, se você tem esse gênero funk, é dizer que você espera que sempre onde houver este modelo de gênero, como modelo de gênero? Modelo de batida. Então, a ideia é que esta batida sempre veicule um determinado tipo de informação. Então, gênero tornou-se o maior movimento da juventude periférica, ou seja, o gênero que é criticado por difusão e associação à criminalidade, se tornou comum, se tornou o maior movimento da juventude,
Mas essa juventude não é qualquer juventude, é a juventude periférica. Ou seja, a juventude periférica brasileira, ela se torna associada ao crime. Por que ela se torna associada ao crime? Porque ela defende, ela faz parte da cultura do funk. Funk que divulga um conteúdo que, pela lei, é um conteúdo criminalizado. Então, a primeira pergunta que fica é: o que o funk veicula? Quais são as informações que o funk veicula? O que é preconizado, isto é, valorizado, defendido pelo funk? Então começa, entre aspas, funk é a estética do caos. Pessoal, o que é estética e o que é caos? Estética é como se fosse um estilo. Cara, como que você sabe que um cara... Qual que é a estética de um Mauricinho? Camisa social dentro da calça, cinto preto de couro, calça social, sapato engraxado, relógio prata e gelzinho para trás. Então, uma estética de um Mauricinho, por exemplo. Eu sou um pouco, parece que não, eu sou. Estética de um roqueiro. O cara tá sempre vestido de preto, jaqueta de couro rasgada, cinturão coturno. Roqueiro, estética de um roqueiro, é o estilo. A estética musical de um Mauricinho. Provavelmente ele escuta bossa nova. De um roqueiro, metal. De um cara do sertanejo, estética de um sertanejo, estética visual. Usa cinturão, marrom, parece couro de boi, fivelona, camisa xadrez, manga no ombro, calça jeans, polaina, chapéu. E ele escuta o quê? Batida do sertanejo. E o funk? Deixa a resposta com vocês. Mas ele diz que o funk é a estética do caos. E caos é o quê? Caos é desordem, é bagunça, é sujeira. Desculpa, pessoal, mas caos é isso. Desordem, bagunça, sujeira, destruição, o mal. Esta fala começa. O funk é a estética do caos. O resumo é do articulador nacional do movimento funk, Bruno Ramos. Ou seja, o Bruno Ramos, que foi quem articulou, isto é o idealizador do movimento funk, ele afirma que funk é a estética do caos, da destruição. São palavras de Bruno Ramos, 32 anos. A narrativa do Estado, Estado com letra maiúscula, é o quê? É o sistema, é o Estado, é a lei. A narrativa do Estado é de que estamos mortos. E o funk, os fluxos, os bailes nos fazem sentir vivos. É interessante que onde que ele tirou que o Estado diz que eles estão mortos. Mas vamos lá. É como completa a poeta Ari, ex-22, frequentadora de bailes funks na capital paulista, de forma a sintetizar o que um dos principais movimentos populares do país representa. Então vamos lá, continuando. Com mais de 30 anos de história, o primeiro disco do gênero Funk Brasil, do DJ Malboro, comemorou 3 décadas em 2019. O funk já faz parte do calendário oficial, sendo celebrado todo dia 7 de julho. Além disso, o movimento é reconhecido também como manifestação cultural desde 2018 pela Câmara dos Deputados. O maior canal brasileiro no YouTube é do diretor e produtor musical Condzilla, com mais de 63 milhões de inscritos. Já no Spotify, o consumo do gênero cresce 51% ao ano desde 2014. Atualmente, o ritmo aparece em segundo lugar nas buscas e downloads, ficando atrás apenas do sertanejo. E o funk não é apenas consumido domesticamente. Domingo, no Grammy, Cardi B e Megan Thee Stallion, consagrada artista revelação do ano, não sei se eu pronunciei corretamente o nome dela aí, não tô nem aí. E você, Fábio, tá nem aí? O Fábio também não tá nem aí. Levaram um remix. Calma aí, deixa eu sair da frente aqui do texto. Levaram um remix do DJ Pedro Sampaio ao palco da premiação. E antes disso, o funk já havia ganhado o mundo. No entanto, aqui no Brasil, o gênero ainda é alvo de criminalização por grande parte da população. Por quê? Que acha normal a prisão de MCs e DJs de funk. Por que acha normal? Por associação ao tráfico. Cara, vamos combinar. Se existe associação ao tráfico, é anormal serem presos?
Fica a pergunta no ar. E tenta justificar a violência policial em chacinas como a que ocorre no bairro paulistano de Paraisópolis, em 2019. Além disso, o funk segue sendo rechaçado por representantes de outros gêneros, caso da polêmica recente envolvendo o produtor Rick Bonadio. Mas o funk é sim cultura. E veja, pessoal, precisamos dizer que aqui é dito que o funk é cultura. O ponto é, o fato de ser chamado como cultura, o fato de algo ser uma cultura, algo ser cultura, quer dizer que é bom? A cultura da violência é uma cultura boa? A cultura da agressão é uma coisa boa? A cultura de violentar crianças é uma coisa boa? Não. Então não é porque algo seja cultura que isso seja sinônimo. Isto é, não quer dizer que isso signifique que algo é bom. Então, o funk é sim uma cultura. A questão é uma cultura boa ou é uma cultura ruim? Essa questão é deixada para você, aluno, enquanto leitor do texto. Vale dizer, pessoal, que olha só. Aqui, deixa eu diminuir aqui minha imagem de novo. Tudo que é passível de ser interpretado, seja uma paisagem, seja um quadro, seja um filme, seja uma música, seja uma foto, é um texto. Tudo que é passível de ser interpretado, a gente pode dizer que é um texto visual. Então, vamos olhar aqui, ó. Olha essa foto. Quais são as conclusões que você tira a partir desta foto? Olhando as pessoas, olhando o ambiente, olhando o espaço em que tudo está acontecendo. Quais são as conclusões? Uma boa interpretação de um texto, quando um texto dispõe de algo como isso, como uma imagem, é que você interprete o texto e também interprete a imagem na hora de tirar suas conclusões. Vou tomar água. Pausa! Pausa não fui tomar água ainda não. Eu lembrei que tem mais uma coisa, eu quero acabar essa parte falando com vocês. Ó, todo texto, ó, no final tem isso daqui, ó. Isso é parte do texto. Cara, isso aqui diz a origem do texto. Então, sempre que você ler um texto, se atente para o que está aqui. Aqui, ó. Aqui, isso. Aqui embaixo, ó. Aqui. Então, ó. Tá aqui, ó. A Ju tá mostrando. Balbino, Jéssica. Balbino, Jéssica, Cultura do Funk, UOL 2021, disponível, blá blá blá, reportagens especiais, funk, estética do caos, acesso 21 de setembro de 2023. Agora sim eu vou tomar água. E até daqui a instantes. Voltando, pessoal, então, página 43. Vamos lá. Novo texto. Vamos ver aqui. Vamos ver. O que pensam os jovens brasileiros sobre cultura? Então agora vamos discutir sobre cultura. E aí, meu caro, minha cara, caríssimo e caríssima, o que você pensa sobre cultura? O que é cultura? O Fajuto tem a sua própria opinião sobre cultura. Ele fala e eu até hoje eu não entendo o que ele diz sobre cultura. Por isso que ele não tem espaço aqui. O que pensam os jovens brasileiros sobre cultura? Pesquisa inédita contradiz estereótipo de alienação. O que é alienação? É indiferença. É uma indiferença tal que eles nem sabem o que é cultura. Alienação da juventude. A pesquisa inédita contradiz estereótipo. O que é estereótipo? É uma imagem, uma ideia geral. De que, aqui é uma ideia geral. Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Eu ia falar uma coisa que é perigosa. Isso ia dar implicações jurídicas terríveis. Como que eu posso dizer? Todo político é desonesto. Existe alguns políticos desonestos. Todo policial é violento. Existe alguns policiais violentos. Então você assume a ideia por causa da postura de uma pessoa como sendo a postura geral. Então, pesquisa inédita contradiz o estereótipo de alienação da juventude e aponta suas percepções e preocupações sobre o acesso à cultura.
Mas que tipo de cultura é essa a questão do acesso? Bem, não sei, vamos descobrir juntos o que a lição nos diz. Então vamos lá. O que preocupa os jovens? Cara, olha de novo aqui, ó. A paragrafação. Olha de novo aqui a justificação, as margens. Olha de novo as letras maiúsculas iniciais. Olha de novo o texto todo com o mesmo tipo de letra. Legível. Na norma culta da língua portuguesa. Então você tem que aprender essas palavras novas, como estereótipo, alienação, percepções. Se essas palavras não são recorrentes, um texto a finalidade também é que você enriqueça o seu vocabulário e você passe a fazer uso dessas palavras no seu vocabulário cotidiano. Então, o que preocupa os jovens brasileiros quando o assunto é cultura? Como eles percebem as iniciativas do poder público nessa área? Que espaços de cultura e lazer a juventude frequenta? Essas são algumas das questões abordadas pela pesquisa Juventude Brasileira e Democracia. Participações, esferas e políticas públicas. Financiada pelo International Development Research Centre, IDRC, do Canadá, e coordenada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, IBASE, e Instituto Polis. O objetivo com os resultados é o de subsidiar novas políticas, estratégias e ações públicas voltadas para a juventude. Cara, olha só. Por exemplo, essa passagem, uma coisa interessante. O objetivo, aqui ó, o objetivo com os resultados é de subsidiar o quê? Novas políticas. Aí, coloca uma vírgula. O que mais? Estratégias. Tem mais alguma coisa? Tem. É a última? É. Então, como é a última coisa como é a última coisa, eu não coloco uma vírgula. Se fosse, olha só, e ações públicas. Se fosse ainda ações públicas e depois financiamentos, colocaria novas políticas, vírgula, estratégias, vírgula, ações públicas e financiamentos. E ações públicas voltadas para a juventude. A pesquisa ouviu 8.000 jovens de 15 a 24 anos em 7 regiões metropolitanas do Brasil e no Distrito Federal, entre outubro e 2004 entre 2004 e maio, entre outubro de 2004 e maio de 2005. E tentou refletir nos entrevistados a pluralidade, isto é, o que é pluralidade? Diversidade. Socioeconômica, o que é socioeconômica? Sócio vem de extrato social. Aonde essa pessoa vive? Que tipo de pessoa é? Qual a raça? Qual o gênero dessa pessoa? Economicamente falando, ela faz parte da classe A, B, C, D. Racial e de formação escolar dos jovens brasileiros. E aí, reticências. Preocupações. Um dos temas que orientou as discussões nos grupos de diálogo foi cultura e lazer. A pesquisa apontou o que mais preocupa os jovens em relação a esse tópico. Então vamos lá. Falta de acesso a espaços de cultura e lazer. Então, os jovens não apenas manifestam a vontade de acesso à cultura e ao lazer, como não têm a percepção, isto é, o que é percepção? É a noção, é o conhecimento do direito a esse acesso. A pesquisa detectou basicamente duas distintas, o que é distintas? Diferentes. Duas formas distintas, duas formas diferentes de análise do não acesso ao bem cultural. Uma aponta que os jovens não têm mais acesso à cultura porque não querem ter. Então,
Os jovens não têm acesso à cultura, por quê? Porque não querem. E que as opções são diversas. Outra afirma que as atividades culturais gratuitas têm pouca divulgação, o que impede os jovens de tomarem conhecimento a respeito delas. A manutenção desses espaços também é requerida. Aí, isso daqui é indicador de que o texto ainda continua, e aqui a fonte do texto. O que pensam os jovens... Opa, desculpa, não está dando para você ver a fonte, então vou subir um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. O que pensam os jovens brasileiros sobre a cultura de mercado 2006, disponível aqui, tal, blá, o nome da entrevista, acesso 21 de setembro de 2023. Então, o livro de vocês provavelmente foi elaborado no ano passado, tomando como base essas entrevistas. Vamos lá, vamos ver. Continuando, tem mais coisa? Tem. Agora tem as questões. Meu querido e minha querida. Então, vamos à resolução das questões. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só sair daqui para que a gente comece a trabalhar elas. Deixa eu melhorar aqui a visibilidade para vocês. Pronto. Vamos lá, vamos melhorar a visibilidade para vocês. Questão. Analise o texto 1. Analise o texto 1. De que modo ele se distancia das notícias que circulam geralmente nas mídias da hegemonia? Como ele se distancia dos textos que circulam no gênero da hegemonia? A hegemonia é o conjunto, aquilo que é maior, aquilo que é oficialmente estabelecido. Então, pessoal, a gente pode dizer o seguinte: o texto, vamos lá, eu vou escrever junto com vocês, vamos lá, ó, vou participar junto com vocês, olha que coisa linda. O texto, aqui ó, o texto se distancia das mídias hegemônicas, não tem espaço, pessoal. Então, por trazer outro ponto de vista sobre o funk. Então, vou dizer, o texto ele se distancia das mídias por trazer outro ponto de vista sobre o funk. Léo, qual que é o ponto de vista? De que o gênero musical é uma expressão cultural marginalizada, frequentemente em outros meios. Certo? Questão 2. Jéssica Balbino, a autora do texto 1, usou algumas estratégias para falar do funk e se aproximar do público juvenil. De que modo Jéssica faz isso no começo da reportagem? Cara, ela faz isso falando o seguinte, que o funk é a estética do caos. Então, com isso, o que a Jéssica faz? Ela está indicando que o texto, de modo impactante, atribui um valor não convencional ao gênero. Certo? Então, o texto dela o objetivo dela é que o texto dela seja um texto de impacto e dê um valor pouco convencional ao gênero. Vamos lá. Narrativas jornalísticas se organizam com base em diferentes vozes de distintos autores, que são chamados ao texto para compor, isto é, para construir uma visão ampla do fenômeno ou fato que será reportado. O reportado é trazido. De que maneira Jéssica utiliza essa estratégia? Olha só. De que maneira Jéssica utiliza a estratégia o quê? De diferentes vozes. Ela utiliza isso para conquistar a atenção do público mais jovem. Cara, olha só. A gente pode dizer que a dona Jéssica fez isso. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. A Jéssica, ela utiliza dessa estratégia ao abrir. Ela utiliza dessa estratégia ao abrir o texto com uma frase de impacto. De um jovem de 32 anos. Então a autora faz o quê? A autora faz também a menção da premiação dos jovens que a acompanham,
como é o caso da referência ao Grammy, ao modo como as cantoras de renome internacional da música pop fizeram menção de Pedro Sampaio, um funkeiro nessa premiação. Então, assim, ela usa da citação de pessoas que ela invoca como vozes de autoridade para construir a argumentação dela. Então, vamos lá. Questão 3. Em relação ao texto 2, responda. O título do texto 2 faz uso de uma inversão. O texto 2... Calma aí. Ai, engasguei. O texto 2 faz uso de uma inversão. E qual é essa inversão? Então vamos lá, pessoal. Então, quando o texto diz o que pensam os jovens sobre a cultura, você inverte a ordem mais canônica, isto é, a ordem mais oficial, a forma comum da frase. Que seria o quê? Seria o que os jovens brasileiros pensam sobre a cultura. Ufa. E B. Em sua opinião, qual foi o motivo dessa inversão? Cara, aí é uma resposta pessoal. Eles são os motivos que podem criar a razão dessa inversão. Ao meu ver, era o quê? É gerar um impacto, vamos dizer assim, de associar jovens à reflexão da cultura como pensadores da cultura. Letra C. O texto 2 apresenta dados de uma pesquisa sobre juventude. O texto 2 apresenta, sim, dados de uma pesquisa sobre a juventude. De onde esses dados foram extraídos e com quais objetivos? Cara, isso é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do texto. Então, a autora ela apresenta os dados da pesquisa Juventude Brasileira e Democracia, Participação, Esferas e Políticas Públicas, financiada pelo Instituto Development Research Center, IDRC, do Canadá, e coordenada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e Base, e Instituto Polis, cujos resultados têm o objetivo de subsidiar novas políticas, estratégias e ações públicas voltadas para a juventude. Era um Ctrl-C, Ctrl-V, pessoal. Letra D. Tem mais depois? Deixa eu ver. Tem. Mas aí é com vocês. Letra D. Embora trate de questões relacionadas aos jovens, o texto 2 não dá protagonismo às suas vozes, às suas vozes e suas narrativas. O que isso sugere sobre ele? Embora, olha só, vamos lá. Embora trate de questões relacionadas aos jovens, o texto 2 não dá protagonismo, isto é, não dá espaço para que um jovem fale dentro do texto 2. As suas vozes e as suas narrativas, isto é, as suas opiniões, a sua modo de falar. Então, o que dá a entender esse texto? O texto trata de jovens sem, no entanto, trazer trechos de suas falas e respostas à entrevista. Então, isso nos faz vê-lo como o quê? Como uma notícia para jovens, porém que não foi produzida pode ter sido produzida por jovens, mas não foi produzida com jovens, ao menos com os jovens dos quais se fala. Beleza, pessoal? Encerramos aqui a nossa aula. Desejo a todos sucesso. Ficou com dúvida? Volte esta aula, revise esta aula, estude essa aula, anote, pessoal, anota, pelo amor de Deus, anota. Anota no seu livro, anota no PDF, anota no caderno, pega um prego, anota no capô do carro com prego, anota na parede da casa, escrevendo com caneta retroprojetora, anota... mas anota, tá bom? Até mais. Tô brincando, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui.